Vasco tinha o Friaça, o Ipojucan e o Tesourinha. E o Palmeiras tinha Liminha e um rapaz chamado Ponce de Leon, que se chamava na verdade Norival. Fica aí a informação, né? A Juventus então derrotou o Áustria Viena nas semis, enquanto o Palmeiras derrotou o Vasco. E assim tínhamos um confronto italiano na final, a Juventus de Turim contra o Palmeiras. O Verdão venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e empatou em 2 a 2 no segundo, com destaque pro craque Rodrigues Tatu, que brocou na ida e na volta, sagrando o Palmeiras então campeão mundial? É aqui, obviamente, que entra uma baita polêmica, mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado às vezes é tentar não analisar o futebol do passado com os olhos que a gente tem hoje. As situações mudam, as circunstâncias mudam e o futebol mudou muito, mas o fato é que olhando os jornais da época, essa conquista do Palmeiras foi tratada como algo muito grande. O jornal O Globo chamou o Palmeiras de campeão dos campeões do mundo. A Gazeta Esportiva colocou na capa do dia 23 de julho de 51, Palmeiras, campeão do mundo. O Jornal dos Esportes, de 24 de julho, destaca os heróis da Copa Rio e o grande mérito do campeão mundial, tratando não só como uma grande conquista para o Palmeiras, mas uma grande conquista para o Brasil em geral. O Mundo Esportivo de 24 de julho de 51 diz: está em nossas mãos finalmente um título mundial. Aí você pensa, eles falaram nas nossas mãos, era um jornal palmeirense. Nada disso, cara. É isso que eu tô falando pra vocês. O sentimento na época não era que o Palmeiras ganhou, era que o Palmeiras estava representando o Brasil. Que aquilo ali foi uma conquista que extrapolou o Verdão, extrapolou São Paulo. Era uma conquista brasileira. O Palmeiras estava representando o Brasil. Sabe quando só restava um time brasileiro na Libertadores, ou ia um brasileiro pro Mundial, e o Galvão narrava assim: ah, o Palmeiras é o Brasil no Mundial. Nunca foi muito verdade isso nos tempos atuais, né? Tem muito brasileiro que torce contra o time brasileiro que tá no Mundial. Mas naquela época, pelo que a gente vê nos jornais, essa realmente foi a sensação. O jornal Última Hora, do Rio de Janeiro, declarou que a conquista contra a Juventus foi a maior vitória do futebol brasileiro. Cara, isso é fascinante pra gente tentar ver e se colocar naquela posição de alguém que vivia no ano de 51, numa época muito diferente da que a que você vive hoje, né? Porque, por exemplo, o Brasil não era campeão do mundo. O Brasil tinha acabado de perder a Copa do Mundo em casa pro Uruguai. O Brasil tinha 0 estrelas na camisa. Não é à toa que lá em julho de 51, o jornal Mundo Esportivo escreveu isso aqui, olha que bacana. Está em nossas mãos finalmente um título mundial. Após uma série de tentativas em vários anos, consegue o futebol brasileiro essa primazia que representa a glória ambicionada por todos. Cansados de tanto insistir, gravamos na história do primeiro torneio entre clubes o nome de um representante brasileiro no topo. Quem não se sente emocionado nesse instante? Quem tem o coração de pedra para ficar indiferente a essa conquista? Emocionante e algo que dificilmente a gente veria hoje. E eles completam sobre o jogo. Deu o título ao clube do Parque Antártica, significando também o primeiro título mundial para o Brasil em toda a história do nosso futebol. Mais um, o jornal Globo Esportivo do Rio, no dia 28 de julho de 51, lamenta a chance perdida pelo Vasco no torneio, né? E chama a conquista do Palmeiras de o maior feito do futebol brasileiro. Obviamente, essa foi a situação do momento, daquela época. Não há nenhuma dúvida de que lá atrás, quando aconteceu, foi considerado um título importantíssimo. Mas de 1951 até hoje, muita coisa mudou.